ok? Esse capítulo fala sobre a geopolítica da Ásia. Nós, na última aula, nós concluímos a primeira parte do conflito sobre os árabes israelenses. É importante você lembrar que esses conflitos eles vão ter três principais motivos. A região, que é a disputa territorial ali por espaços ricos em matérias-primas, em recursos estratégicos, como é o caso da água e do petróleo, mas também a religião ela vai ter um papel importante, pois você tem uma configuração muito diversa dentro do âmbito das religiões quando se fala em Ásia. E também, por último, a questão do povo, né? O povo, as diferenças culturais também podem marcar profundamente esses conflitos. Então, nós estamos estudando sobre o conflito entre árabes e israelenses. Você já sabe que esse conflito ele vai acontecer através de algumas etapas. Essas etapas elas podem ser observadas ao longo dos anos, mas, sobretudo, no período conhecido como pós-Segunda Guerra Mundial. Por que no pós-Segunda Guerra Mundial? Porque no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1947, que a ONU vai reconhecer o Estado de Israel como sendo um Estado legitimamente, né, identificado como um país, como um Estado-nação. Então, Israel ela foi reconhecida pela ONU, isso acabou trazendo algumas problemáticas dentro desse conflito, porque, de um lado, você tem um reconhecimento por parte de uma organização que, vamos dizer assim, representa, né, os países do mundo, e, por outro, você não tem um reconhecimento de um povo que vive também dentro da mesma região, chamada de região da Palestina. Então, de 1947 até a atualidade, nós temos percebido aí inúmeros acontecimentos históricos dentro desse conflito. De um lado, você tem os árabes, representados ali também pelo povo muçulmano, ou também chamado de palestinos. Do outro, você tem os israelenses, que representariam o povo judeu. Então, um fato marcante que você precisa compreender são as guerras que ocorreram ao longo desse processo. E uma guerra que marcou decisivamente foi a chamada Guerra dos 6 Dias, né? Que eu até brinquei com vocês que durou 5 dias e 48, 5 dias e 23 horas, né? Não foi 6 dias. Mas, brincadeiras à parte, a Guerra dos 6 Dias, ela vai ocorrer em 1967 e ela vai, de certa forma, acentuar as diferenças que já haviam sido estabelecidas aí desde a criação de Israel. Por quê? Na Guerra dos 6 Dias, você vai ter aí alguns territórios que antes pertenciam à Palestina vão ser incorporados ao Estado de Israel. Dentre eles, você vai ter a região da faixa de Gaza, que na verdade pertence ao Egito, mas que foi incorporado por ocasião da Guerra dos 6 Dias, a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, e também a região das colinas de Golã, né, que pertenciam aí à Síria. Dessas regiões, a que eu poderia chamar maior atenção seria a última região que foi anexada ao território de Israel, que é chamada as Colinas de Golã, né, que era uma área pertencente à Síria. Por quê? As Colinas de Golã, elas são um território ali rico em água potável. Então, a água dentro dessa região, desse contexto da Ásia, do Oriente Médio, acaba sendo algo estratégico. Então, ao longo dos anos, você pode identificar esse conflito como sendo um conflito de difícil solução, né? No entanto, nós temos aí alguns fatos históricos importantes, como, por exemplo, em 1974. Isso daí você pode estar acompanhando tranquilamente no livro didático de vocês, o material de apoio, na página 180, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês justamente essa página para você acompanhar aí esse fato histórico interessante. Então, você consegue visualizar aí essa imagem na página 180, a figura desse cidadão, à sua direita da sua tela, esse senhor árabe, conhecido como Yasser Arafat. O que o Yasser Arafat ele acabou representando para esse conflito? Primeiro, ele faz parte aí de um grupo que vai se levantar por ocasião aí de 1964 e vai formar a chamada Organização para a Libertação da Palestina, ou também chamada de OLP.
Yasser Arafat ele vai ter uma liderança bem expressiva dentro desse grupo. Só que em 1974, 10 anos após sua criação, esse grupo ele é reconhecido pela ONU, principalmente devido às ações que Yasser Arafat ele tinha, o discurso que ele tinha dentro desse grupo. Você tem, basicamente, um discurso que ia do extremismo terrorista, do extremismo religioso, da prática de atentados terroristas, ao Estado de Israel, com a utilização ali de carros-bombas, homens-bombas, e 10 anos depois ele muda um pouco seu discurso, indo para o lado da diplomacia, para tentar identificar ali, através de uma conversa diplomática, resolver a questão da criação da Palestina. Então, você pode identificar aí que, após esse processo de 1974, há uma aproximação entre essas duas partes em conflito, entre os palestinos, que não têm o reconhecimento do seu território como país, e entre os israelenses, que já possuem ali o território e até mesmo anexaram outros territórios por ocasião da Guerra dos 6 Dias. No entanto, alguns pontos foram importantes, alguns mediadores foram importantes dentro desse conflito. Dentre eles, você tem os Estados Unidos, né? A partir da década de 70, você tem uma aproximação do Ocidente com esse conflito que está acontecendo aqui do lado oriental, que acontece no chamado Oriente Médio, na Ásia. Então, os Estados Unidos vai ser um importante aliado dentro desse processo. Agora, uma questão importante para nós identificarmos é o seguinte: os Estados Unidos ele tem uma proximidade, tem uma afinidade muito grande com Israel. Talvez os Estados Unidos foi esse conflito, né? Ele acabou aumentando aí as questões desse conflito. Então, basicamente, esse conflito ele vai se dar devido ao reconhecimento do Estado de Israel em 1947. E os Estados Unidos, percebendo, ou mesmo tentando resolver essa situação, se aproxima dos árabes e também dos israelenses, tenta ali compor uma espécie de acordo de paz. Esse acordo de paz ele foi importante, ele é importante, principalmente a partir da década de 70, quando você tem ali o presidente americano Jimmy Carter chamando os 2 representantes do Egito, que havia entrado também em conflito, mas também de Israel, né, em 1974. Nos anos 2000, você já tem a presença desse cidadão que eu acabei de mostrar aí, o Yasser Arafat, dentro desse grupo, né, de conciliação com um líder israelense também, ali já com o presidente americano Bill Clinton. Então, esses acordos aí de paz, eles foram bem costurados ao longo dos anos e demonstraram uma aproximação, pondo enfim aí aos ataques, né, às ondas de ataque terrorista, ou pelo menos diminuindo, não pondo fim, mas diminuindo. No entanto, em 2007, nós temos ali um cessar-fogo, né, sendo liderado principalmente por os grupos terroristas, chamado Hamas e o Fatah, que antes praticavam atentados terroristas. Eles já vão mais para o lado político. Não, vamos também entrar dentro da diplomacia, tentar resolver com Israel através da conversa a concessão desses territórios. No entanto, a partir dos anos 2000, Israel, contrariando aí aos acordos que foram feitos, ela começou a construir muros, separando, isolando os territórios dos palestinos, fazendo ali um muro no limite desses territórios. Então, isso acabou gerando muita polêmica, isso acabou intensificando, principalmente devido à construção ali, além de muros, de assentamentos, que foram conhecidos como kibbutz. Os kibbutz, eles são assentamentos judeus, que são construídos nas áreas limites ali, do território que seria reconhecido como território da Palestina, e esses kibbutz, eles acabaram acentuando ali esse revanchismo, né? De um lado, você tem uma região que é estruturada, os kibbutz são pequenas vilas agrícolas, onde os moradores eles tomam decisões daquilo que vai ser plantado, daquilo que eles vão resolver dentro daquela vila, e é interessante também, porque acaba tendo uma estrutura muito grande, essas regiões aí.
Então, você tem escolas, você tem centros ali médicos, centros agrícolas, dentro dessas regiões chamadas de kibbutz, que, infelizmente, você não vai ter essas mesmas características dentro dos espaços que são entendidos como os espaços ocupados pelos palestinos, pelos árabes. Isso vai acabar acentuando ali novamente os conflitos, o que poderia caminhar nos anos 2000 para a resolução desse conflito, a resolução aí diplomática dessas questões, acaba acontecendo uma intensificação desses conflitos, pois no ano de 2010 ocorreram novas investidas sobre, principalmente ali na região da fronteira, dos palestinos com a área pertencente a Israel. Então, atualmente, esse conflito ele encontra-se parado, basicamente não tem se avançado muito, né, principalmente com a morte de Yasser Arafat, ele faleceu em 2004. Então, de lá para cá, ele foi um símbolo aí dos palestinos a fim de resolver e de reconhecer o Estado da Palestina como sendo um país. Felizmente, ele morre com ele, morre tudo aquilo que havia sido construído. Atualmente, os grupos terroristas eles têm abandonado e têm ido para o lado da política, da diplomacia, a fim de que haja um reconhecimento pela ONU e por muitos outros países dessa região conhecida como a Palestina. Alguns países já se pronunciaram nos últimos anos, reconheceram a Palestina como sendo um país, dentre eles a Noruega, né, nos anos 2000, aí, 2010, reconheceu a Palestina como sendo um país, só que, de fato, precisa haver um reconhecimento da ONU, né, que é a entidade máxima para tratar dessas questões. Então, atualmente, você ainda tem conflitos sendo praticados ali. Em 2014 foi o conflito mais recente, que provocou ali a morte de 2.200 palestinos e 73 israelenses. De lá para cá, na verdade, tem ainda sido um barril de pólvora essa região. A qualquer momento pode haver novos atentados terroristas, porque a diplomacia ela meio que emperrou, né? Então, o campo da conversa, da política, da diplomacia está ainda parado, né? Existem grupos políticos que abandonaram ali o terrorismo, mas que ainda existem outras vertentes mais extremistas que acham que, através do terrorismo, eles conseguirão novamente seus territórios de volta. Então, para a aula de hoje, eu deixei uma atividade, eu gostaria logo de trabalhar com vocês. Você pode abrir aí o livro didático, na página 186. Eu fiz aí um recordar e viver com vocês sobre aquilo que nós estávamos trabalhando em sala de aula, sobre a parte final aí do capítulo. Então, vamos para a página 186, ok? Então, na página 186, a primeira questão nós já fizemos. Nós vamos, então, para a segunda questão, que está aí na sua tela, ok? Página 186, segunda questão, é uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa questão, ela traz aí um pouco sobre aí esse processo que aconteceu por ocasião da Guerra dos 6 Dias, né, em 67, da mudança que vai ocorrer dentro do território, e nós vamos compreender todo esse cronograma, todo esse avanço que ocorreu, e acabam tornando aí os obstáculos para que ocorra uma paz, um acordo de paz entre os israelenses e entre os palestinos, ok? Então, o quadro diz o seguinte: veja os principais obstáculos para o acordo de paz. Jerusalém, os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como a capital de seu futuro Estado. Israel a considera sua capital eterna e indivisível. Então, o primeiro obstáculo está relacionado a Jerusalém. Nós já vimos no início desse conflito que Jerusalém foi dividida basicamente como uma zona internacional, né? Só que, de um lado, os israelenses querem que ela continue sendo, né, na cabeça deles, ali, apesar de não haver um reconhecimento, a capital de seu Estado, o Estado de Israel. Atualmente é a cidade de Tel Aviv, que é a capital de Israel. Já os palestinos defendem que a porção oriental de Jerusalém seja a capital de um futuro Estado palestino. Então, essa discussão acaba sendo um obstáculo para o acordo de paz.
Segundo obstáculo, os assentamentos, chamados kibbutz, que eu falei para vocês ainda há pouco. Mais de 150 mil judeus vivem em assentamentos dos territórios ocupados por Israel, que quer mantê-los sobre soberania israelense. Os palestinos querem o fim dos assentamentos. Então, esses assentamentos, galera, eles estão na fronteira aqui das áreas ocupadas pelos palestinos. Então, é como se fosse uma provocação, né? E além dos assentamentos, ainda tem sido construído ali uns muros, né, para isolar cada vez mais a população palestina. O terceiro obstáculo seria a presença de refugiados, no número aí de 3,5 milhões de palestinos. Israel rechaça o retorno de todos eles. Propõe a volta de uma pequena parte deles e compensação para os outros. Então, muitos desses refugiados aí, eles foram expulsos no decorrer das guerras que ocorreram, Guerra dos 100 Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra da Partilha. Então, você vai ter uma expulsão desse grupo de palestinos da região do conflito, e eles vão ficar espalhados aí pela região da Líbia, da Síria, da Jordânia, do Egito, e eles defendem a volta, os palestinos querem a volta dessa turma aí, desses refugiados, e os israelenses não defendem, querem que eles fiquem espalhados por essas regiões, e apenas com compensações financeiras ou mesmo indenizações através de territórios. E a última seria a água, né? Pois ambos, aqui na região mais ao norte, você tem as colinas de Golã, tá? Que é a região que foi anexada ao território de Israel por ocasião da Guerra dos 6 Dias, e é uma região que apresenta uma grande quantidade de água potável. Então, ambas as partes reivindicam o controle dos recursos hídricos da Cisjordânia. Seria aí a região também da Cisjordânia, mas essa área em laranja ao norte, as colinas de Golã. E aí nós vamos, então, para a pergunta, que diz o seguinte, é uma questão objetiva, e aí nós temos aqui na página 187 essas questões. Lá no início aqui, em cima, no livro de vocês, na página 187, você consegue identificar as proposições, né, que vão 1 até a 16. 1, 2, 4, 8, 16. Cada uma dessas proposições você vai ter que identificar se elas são verdadeiras ou falsas. Diz o seguinte, sobre o assunto tratado, é correto afirmar que, número 1, os atuais conflitos entre árabes e israelenses são devidos à Primavera Árabe, pois as duas populações reivindicam governos democráticos e não teocráticos, como os que atualmente estão instalados. Galera, a Primavera Árabe é um acontecimento que vai ocorrer no Oriente Médio, vai chegar a uma parte do Oriente Médio, mas ela vai ter início ali no norte da África e basicamente vai ser devido a um acontecimento específico, né? Que foi um marroquino, um ambulante marroquino que ateou fogo ao seu corpo no centro ali da cidade de Casablanca. Então ele ateou fogo ao corpo e ele simplesmente, em forma de protesto aos governos ditatoriais que existem naquela região, querendo uma liberdade de expressão maior do povo, ele faz aquela ação e, através daquela ação, você vai ter inúmeros outros países aderindo a esse movimento de protesto contra os governos que estavam instaurados ali na região do norte da África, também do Oriente Médio. Mas, no caso específico de Israel e Palestina, não tem nada a ver com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela vai ser um acontecimento importante a partir de 2010, que vai promover a queda de muitos desses ditadores, mas que, no caso específico, Israel e a Palestina estão em um conflito por questões territoriais, não tem nada a ver com a Primavera Árabe, ok? Então, a primeira está errada, a primeira é falciane, nem marque aí, nem pense em marcar essa primeira questão, tá bom? Então, a segunda questão, a segunda proposição, aliás, diz o seguinte, a faixa de Gaza é um território localizado na Palestina, entre Israel e Egito, ao longo do mar Mediterrâneo. O território é reconhecido por estar em constante conflito, uma vez que é reivindicado pelo povo palestino. Então, a faixa de Gaza, galera, vai ser um território que, basicamente, é um território que vai limitar, né, os territórios palestinos e
dos israelenses, porém estaria dentro daquilo que seria o território palestino, por direito, né, de acordo com a divisão que foi feita ali pela própria ONU em 1947. No entanto, Israel ela não reconhece, ocupa a faixa de Gaza com assentamentos, com a presença de exército e com a construção de muros. Então, isso acaba tornando a faixa de Gaza um território perigosíssimo, é um dos territórios em que o nível de violência ele é altíssimo, né? Está entre uma das áreas mais perigosas do mundo, só para você ter uma ideia, né? Existe essa região e está em segundo lugar, se eu não me engano, como a região mais perigosa do mundo, só perdendo aí para Alepo, na Síria, capital da Síria. Né? Então, a segunda está correta. Você pode marcar aí, marca o xizinho como a segunda, como sendo a correta. 4. Na sua porção ocidental, Israel estabelece limite com o Mar Morto. Então, nós vamos ver aqui no mapa, ok? Vamos voltar lá na sua porção ocidental. Vamos ver, lembrar lá do 6º ano da tia Maricotinha, na porção ocidental. É o Mar Morto? Ocidental é essa porção aqui. Oriental, essa outra porção aqui. Então, no mar, na porção ocidental, a fronteira é com o Mar Mediterrâneo. Não tem nada a ver com o Mar Morto. Então, está errado. Ok? Nem marque aí o item 4. A afirmativa 4 está errada. Afirmativa 8. Os franceses e os norte-americanos, após a Primeira Guerra Mundial, comprometeram-se a ajudar os judeus a construir um Estado livre, independente em seu território palestino, buscando assim enfraquecer os árabes e conquistar várias vantagens econômicas na região. Galera, o tempo está, o período está errado, né? No século, na verdade, foi no século XX também, mas só que foi na Segunda Guerra Mundial. Ok? Aqui está falando em Primeira Guerra Mundial. Então, esse acontecimento, até houve um apoio, mas basicamente um apoio a partir da Segunda Guerra Mundial, e o objetivo era também conquistar vantagens econômicas, tá? Só que você vai ter, basicamente, nesse momento aí histórico, um conflito que vai envolver a presença da França e da Grã-Bretanha, não é os norte-americanos ainda. Os norte-americanos vão participar lá de 1947 com a divisão daquilo que foi conhecido como Estado de Israel. Mas nesse caso aqui, não foi a Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda, e não foram franceses e norte-americanos, foram franceses e britânicos. Então, a oitava, a questão, o item 8, também está falso, né? Então, você não marca também aí. Item 16, página 189 ainda, ok? 187, perdão. Tanto Israel como a Palestina reivindicam áreas que concentram 2 recursos naturais não renováveis imprescindíveis para a humanidade: a água e o petróleo. Há uma reivindicação, de fato, por esses 2 recursos, só que existe uma divisão. A água ela é renovável e o petróleo é não renovável. Então, o erro desse item está em falar que os 2 são não renováveis. Tá? As áreas ali produtoras de petróleo no Oriente Médio e também a porção de água potável, no caso as colinas de Golã, seriam, sim, áreas que são reivindicadas, porém, a diferença está na forma de recursos, como eles são assinalados aí. Ok? Então, está errada também. Vamos para o item 32. O predomínio de climas áridos e semiáridos na região do Oriente Médio é bastante prejudicial para o desenvolvimento da agropecuária. Sim. Então, no Oriente Médio, você vai ter, basicamente, climas com temperaturas elevadas e também com a presença ali de deserto. Então, isso acaba inviabilizando a prática da agropecuária. É claro que existe a agropecuária, mas essa atividade ela acaba sendo inviabilizada por essas questões climáticas. Então, o item 32 está correto, ok? Você pode marcar aí, então. Então, por enquanto, nós temos aí o item 2 correto e o item 32. Vamos aqui fechar com o item 64 da segunda questão. Os conflitos de hoje assolam o Oriente Médio. Os conflitos que hoje assolam o Oriente Médio têm diferentes motivos. O principal deles diz respeito ao território. Israelenses e palestinos lutam para assegurar terras sobre as quais, segundo eles, têm direito milenar. Então, realmente, os conflitos no Oriente Médio não envolvem somente região, mas eu falei para vocês que são 3 principais motivos: religião e também a diversidade do povo, diversidade cultural, e nesse caso específico aí, Jerusalém
ela é um alvo, né, de disputa, não somente Jerusalém, mas outras áreas aí na Palestina, é alvo de disputa entre judeus e muçulmanos israelenses entre palestinos. Então, o item 64 está correto. E aí é para você fazer o seguinte, para você somar, tá bom? Nesse espaço aí tem um quadrado e tem uma linha, né? Então, talvez você só foi marcando aí e no final tem para você somar ali os itens que estariam corretos e colocar o resultado dentro desse quadrado. Então, de acordo com a soma, aí vamos lá, interdisciplinaridade, matemática e geografia, tem o item 2 está correto, o item 32 está correto e o item 64. Vamos somar 2 com 32, dá 34. 34 com 64 vai dar aí 98. Então, você vai colocar dentro do quadrado a resposta 98. Aí você desmembra aqui na linha, tá? Faz aí os itens que você colocou, 02, 32, 64, coloque aqui a soma desses itens dentro do quadrado, ok? Para finalizar, galerinha, questão 3 diz o seguinte, da Universidade Estadual do Ceará, caiu alguns anos aí em vestibular dessa universidade. O kibbutz é um sistema agrícola coletivo criado em Israel. Sobre esse sistema, analise as afirmações a seguir. Então, o kibbutz seria uma prática e um sistema agrícola que é principalmente adotado dentro das regiões dos assentamentos judeus ao longo ali da fronteira com as áreas ocupadas por palestinos. Por sinal, esses assentamentos acabam sendo o motivador de muitos dos conflitos que existem dentro dessa área. Então, é para você responder aí quais dos itens estão corretos e assinalar a resposta abaixo, entre A a D. Vamos lá. Nesse sistema, a comunidade toma decisões de forma coletiva. Está correto, ok? É um sistema aí de assentamento, né? Você tem ali um líder dessa comunidade e eles sentam em uma espécie de mini assembleia para tomar as decisões daquilo que vai ser definido, daquilo que vai ser tratado dentro do assentamento. Item 2. As áreas de cultivo se localizam na região periférica das comunidades. Sim. Então, existe um núcleo central, em que você tem a construção das casas, e ao longo desses assentamentos, nas áreas ao redor do assentamento, dos núcleos urbanos, você tem as atividades agrícolas sendo desenvolvidas ali, os cultivos, né? Item 3, cada kibbutz oferece aos seus integrantes moradia, educação e alimentação. Então, nesses assentamentos, você vai identificar essas características também. Então, a resposta correta seria a letra C de casa. Tá? Itens 1, 2 e 3 são aqueles que são reconhecidos como os corretos. Ok? Então, nós finalizamos aí esse primeiro momento, a resolução de questões e também já a devolutiva dessas questões, né? Para você estar acompanhando. Finalizamos, então, esse primeiro conflito entre árabes e israelenses. Na próxima aula, nós já iremos avançar aí sobre outros conflitos e já fazer uma